todos e todas. É o programa Escribas, trazendo para você o que está acontecendo na academia, as pesquisas que estão acontecendo nas universidades do Rio de Janeiro. E hoje a gente tem o Vinícius Cruz Pinto. Vinícius, ele é cientista social e mestre em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Ele também é professor de sociologia do ensino médio pelo governo do estado. E atualmente, meu colega no doutorado, também em antropologia na Universidade Federal Fluminense. Vinícius vem estudando intolerância religiosa e sentimentos de justiça, não é isso, Vinícius? Isso. Como é que você começou na sua monografia de conclusão de curso, você olhou para a intolerância religiosa no Juizado Especial Criminal. Sim, como é que foi isso? A pesquisa ela tinha o interesse de observar em diversos locais onde se manifestava a intolerância religiosa, né? Então eu me interessei em observar como esses casos eles eram tratados necessariamente pelo Poder Judiciário. E a intolerância religiosa que a gente está falando é contra o candomblé e a Umbanda. Principalmente, sim. Foi o que eu observei, né? E qual a diferença que a gente pode pensar aqui? O Tribunal de Justiça ele tem duas maneiras de administrar esse conflito. Porque, na verdade, essa é uma das funções dessa instituição. É administrar o conflito e como, de modo que as partes elas se sintam reconhecidas, em primeiro lugar, e que, de modo geral, toda a sociedade ela se beneficie com o tipo de aplicação da lei ou algo que possa beneficiar a sociedade como um todo. Sim. Então, dentre vários outros mecanismos que o Tribunal de Justiça ele oferece, né, eu observei dois principais. Existe digamos, a versão comum, onde a maioria dos casos as pessoas costumam conhecer, que é a vara criminal, que é um juiz de fato que vai fazer o julgamento, geralmente de furto, latrocínio, algo assim. E existe também o Tribunal do Júri, coisa que isso aí ainda não ocorreu relativo à intolerância religiosa. Mas a vara criminal ela costuma resolver esses tipos de casos, né? Agora, existem os juizados especiais criminais, que boa parte das pessoas costumam associá-lo como pequenas causas. E isso é visto até mesmo como uma forma pejorativa a esse tipo de estratégia, né, do judiciário de administrar o conflito, né? Por quê? Pequenas causas. O que não é conflito, o que não é problema, vai para o juizado especial. Isso. E a intenção que muitos conciliadores falaram para mim foi de que o juizado especial criminal ele foi criado justamente para desafogar as varas criminais. Então a gente vai colocar realmente conflitos que têm uma pena melhor, calúnia, difamação, ameaça. Aí é aquele caso que o cara paga uma cesta básica. Isso, sim. É isso mesmo. Então, a primeira audiência, né, é de conciliação. A intenção é que, de fato, as pessoas dialoguem. Caso o diálogo não seja possível, é oferecido o benefício da transação penal para o acusado, o suposto acusado. Sim. Para que ele não tenha como a pena máxima, como a pena que nós colocamos no Brasil como a pior pena, que é a reclusão da liberdade. Sim. A questão se ele não aceitar a transação penal, ele vai ter o julgamento por um juiz da vara criminal, como a maioria dos crimes eles são administrados. A questão na realidade, na prática, o que tem funcionado isso relativo à intolerância religiosa? Isso relativo às ações propostas, tipificadas como intolerância religiosa. Na verdade, não. Elas eram enquadradas pela Polícia Civil como ameaça, calúnia, difamação. Não tinha esse conteúdo, você observa na descrição
do registro de ocorrência esse conteúdo da intolerância religiosa. Então esse tema é muito mais pela reivindicação da vítima. Por isso que eu pude enquadrar como um caso de intolerância religiosa. Mas legalmente pelo Estado, poucos casos foram enquadrados dessa maneira. Vendo dessa forma como esse conteúdo era reivindicado por essa vítima. Então, essa é uma grande diferença. Essa instituição, então, ela não reconhecia a forma como essa vítima estava observando e vendo o que ela estava sentindo. O que os conciliadores, então, observavam? A princípio, esse projeto seria muito interessante se isso fosse possível ocorrer de fato na prática. A questão é que as audiências, às vezes, podem durar 5 minutos. O conciliador para e fala, então, vai pedir desculpas um para o outro ou não? Ah, não, tá bom, então, transação penal para você. Você vai aceitar? Olha, se você não aceitar, o juiz, ele vai, né? Então, a pessoa logo aceita, tudo acaba 5 minutos. Na verdade, esse conflito, ele não teve diálogo algum. Eu observei vários outros tipos de casos que não eram relativos à intolerância religiosa, justamente para comparar, e todos os casos eram administrados dessa maneira. Celeridade. Esse é um dos princípios do juizado especial criminal, a celeridade. Só que isso era colocado como a tônica, era colocado como a principal forma de administrar qualquer conflito. Então, vamos pedir desculpa? Ah, tá, conta aí. Ah, certo, você também. Então, vamos, né, pacificar. E, obviamente, você observava que as duas pessoas não estavam nem um pouco satisfeitas, o conflito com certeza se manteve. Se mantém. E o que ocorre várias vezes é a vítima fazendo um registro contra o acusado. Depois, esse acusado vai fazer um registro contra essa vítima. Então, eles vão se encontrar em algumas audiências, só que invertendo os papéis. Por quê? Em nenhum momento foi colocado claramente as condições objetivas do que se quer ali. Então, as pessoas elas não tinham a expressão, elas não tinham a possibilidade de se colocar e mostrar o que elas de fato desejavam com aquilo e como elas queriam tentar resolver aquele tipo de conflito. Ou seja, o que você está dizendo para a gente é que o juizado especial criminal, no momento em que recebe uma queixa de ameaça, mas que essa ameaça, por exemplo, ela está inserida num contexto de que eu vou matar você se você não fechar a sua casa de santo. Quando ela chega para ser resolvida, ela absolutamente não é resolvida. É isso? Não. Inclusive, ela provoca cada vez mais uma descrença ao poder público, né? Uma descrença a essa instituição, já que ela, de fato, não vai resolver nada. E qual é a principal tônica, né, desses conciliadores de como eles observam, principalmente esse tipo de conflito? É uma picuinha de vizinho. Chamou o outro de macumbeiro, não é intolerância religiosa. É uma picuinha de vizinho. Eles ficam discutindo sobre coisas, né, que não tem interesse, sobre prataria, sobre... Pois é, você observou efetivamente pessoas que estavam ali discutindo intolerância religiosa, mesmo que não estivessem no registro. Qual foi o caso assim que você pode trazer para a gente? Bem, nossa, tem um caso bem complicado, mas vou dar um exemplo de um caso um pouco mais simples para mostrar como é que era o funcionamento do juizado especial criminal. A questão era uma filha biológica da mãe de santo, sendo que tinha um outro senhor que ele era sacerdote da religião. Essa mãe de santo, ela morreu. Ok. Ficaram essas duas pessoas, mais ou menos, cuidando da casa. E eles não se batiam. Uma via a religião de uma certa forma. E esse outro sacerdote via de outra. Então, ele
na verdade, ele também tinha um aluguel nesse espaço. Ele morava lá. Então, essa filha biológica da mãe de santo trocou a chave, impediu ele de entrar. E uma das principais reivindicações dele era que ele pudesse usar as coisas que ele usava, como, por exemplo, a capa de Exu e diversos outros elementos rituais ali. A outra, por outro lado, estava vendo que aquilo ali era da mãe dela e ela queria preservar. Era claramente uma discussão interna, né, entre eles, porém, em nenhum momento o conselhador pensou em criar algum tipo de estratégia ali, em tentar observar, de fato, a posse de quem era, ou se pudesse criar algum outro tipo de medida. Não, aquilo ali foi simplesmente: vão pedir desculpas, e nenhum dos dois lados aceitaram. E depois eu conversei com a aconselhadora, ela disse: isso aqui não é para ataque não. E depois um outro ainda complementou: isso aí, meu amigo, isso aí é picuinha de vizinho. Melhor a gente deixar, porque sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai inverter, um vai acusar o outro, e eles vão ficar assim o tempo todo. Ou seja, não resolve. Não resolve. A mesma coisa também ocorreu na vara criminal, que eu observei a atuação do juiz. O juizado especial criminal, ele não tem a presença de um juiz, ele é feito por um conciliador. Isso. Já o juizado especial criminal, o juizado criminal é quando o crime está tipificado já como intolerância religiosa ou não? Também não. Eita. A tipificação é principalmente o policial e o Ministério Público que pode fazer essa alteração. Porque tem um detalhe aí que é interessante, né? Quando você capitula o crime na Lei CAO, que é a 7716, você não tem a possibilidade desse caso ser julgado pelo GCRIM, né? Pelo Juizado Especial Criminal. Imediatamente vara criminal. Vara criminal para ser julgado por um juiz. Não tem essa coisa do Juizado Especial. Uhum. E aí? Aí é que tá. Essa é a grande diferença. Porque essas pessoas que sofrem esse tipo de agressão tanto reivindicam a Lei CAO, para que elas possam estar no mesmo rol dos outros crimes. Então elas vão se sentir ali, nesse momento, valorizadas. E as pessoas terão o mesmo tratamento, digamos, igualitário, como a maioria dos outros crimes. Eu vi 2 casos. Um caso que foi, de fato, tipificado pela Lei CAO, e o juiz fez a mesma coisa, praticamente a mesma atuação, e durou talvez menos que 5 minutos tudo isso. Ele realmente falou: mas isso aqui eu não estou entendendo isso aqui. E o que era o caso? Esse caso específico eu não estou lembrado agora. O que eu me lembro é de um outro caso que também foi para a vara criminal, mas só que não foi tipificado como a Lei CAO. Na verdade, a questão para ir para a vara criminal tem que ter um somatório. Então, teve injúria, calúnia, difamação e mais um outro. Somando tudo isso, deu mais de 4 anos, vai para a vara criminal. Uhum. E, novamente, era uma discussão entre pessoas que estavam numa mesma casa. Uma pessoa dizia que foi fazer um trabalho com o senhor e ele não pagou. Essa pessoa que estava querendo o trabalho não pagou, e o outro tentou agredir essa pessoa fisicamente. Mais à frente, essa pessoa ela ainda acusou novamente aquela que quis fazer o trabalho, acusou o pai de santo de tê-la estuprado, tê-la dopado ela. E olha só que curioso. Como é que ocorreu essa audiência, mais ou menos? Esse juiz, então, ele tinha uma outra postura. Uma postura um pouco diferente desse conselhador. Esse conselhador, ele queria privatizar esse conflito. Volte para o privado. Vai para discutir isso não é aqui. O juiz, ele teve uma outra percepção, que é o segundo sentido de justiça que a gente pode observar agora. Ele observava que esse era um tipo de conflito que as penas oferecidas hoje
não serviriam para nada. Então, o que deveria ocorrer? Uma política pública para que as pessoas fossem reeducadas em relação a isso. Então, isso não está, novamente, na esfera dessa instituição, do Tribunal de Justiça. Você está dizendo o seguinte, né? O Tribunal de Justiça não considera intolerância religiosa como crime, é isso? Ou ele vê como uma via que é pela educação, do qual ele não é responsável por isso. É uma questão política, uma questão pedagógica, mas que não faz parte dele isso. A outra é de que isso nem passa por questão. Isso aí simplesmente não tem que estar aí. Eu não quero ver isso. Isso aí não me interessa. E por último... Você ficou quanto tempo dentro do Tribunal de Justiça, Vinícius? 1 ano, mais ou menos. Eu fiquei em diversos comarcas. Eu fui para Campo Grande, Cascadura, Santa Cruz, Niterói, o centro do Rio. A capital. Também. Tá. Capital. Você acompanhou... Botafogo. Bastante audiências como antropólogo. Sim, que a maioria não era de intolerância religiosa necessariamente. E você viu a diferença? Por exemplo, nos casos em que essa questão do dado religioso ele não era trazido, o tratamento era diferente? Não. Outros casos que não necessariamente tinham esse caráter religioso, eles eram tratados da mesma maneira. Os de intolerância religiosa, necessariamente, os conciliadores pareciam que estavam um pouco mais incomodados com esse tipo de assunto. Ou seja, vamos tirar logo essa galera daqui. E aí, quer dizer, você como pesquisador, como é que você entendeu isso? Quer dizer, procurar a justiça faz como? A única forma que eu penso é realmente fora de uma instituição. Eu me lembro, né, como eu também fiz... Porque isso é desanimador, né? Quando a gente tem esse tipo de pesquisa, é desanimador, porque você vê o despreparo dos conciliadores, o despreparo dos magistrados para lidarem com uma demanda que é reprimida historicamente, não é isso? Uhum. E que tem se tornado um cotidiano na vida do povo do Candomblé e da Umbanda. A minha postura, o que eu observo hoje, é que a solução não pode vir de dentro. Não vem de dentro de uma instituição. Uhum. A solução, ela realmente vem de fora. Vem por parte da movimentação e mobilização dessas pessoas para que elas possam, de fato, mudar alguma coisa. Não tem outra forma de você conseguir a mudança, a não ser a mobilização, a união entre as pessoas para que reivindiquem seus direitos. Isso não vai acontecer, acredito eu, nunca de dentro para fora. Quer dizer, não é o judiciário que vai propor, não, agora todo mundo que... Não é assim, né? Porque o juiz tem livre convencimento, porque o Ministério Público, o Estado é laico, mas o promotor não é, ele tem religião, né? O advogado, o defensor público também, quer dizer... Isso dentro da estrutura jurídica, né, judicial, do sistema judiciário, quer dizer, se não tiver pressão, o que você está dizendo é se o povo de santo, do candomblé, da umbanda, não se mobilizar para exigir que isso de fato aconteça, sim, não tem intolerância religiosa que vingue no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com certeza não. É só por meio de mobilização política. E foi o que eu observei também no meu mestrado. Pois é, porque você foi fazer um mestrado sobre a aldeia Maracanã. E aí você... E a aldeia Maracanã é um símbolo de mobilização política dos povos indígenas no Rio de Janeiro. Como é que você percebeu isso? Pois o que eu estava querendo observar. Eu comecei no campo... É muito interessante a aldeia Maracanã, que ela tinha 18 etnias, né? E que conviviam conviviam ali. Cada um com seu ritual diferente, mas eles tentavam um espaço de convivência. Qual é a principal questão da aldeia Maracanã? A forma de mostrar a sua cultura, se manter num local central, ou seja, uma reivindicação para um espaço, e também a capacidade e a possibilidade de você se colocar
enquanto um ser cultural, um ser que pode apresentar e mostrar a sua cultura para pessoas que também não são indígenas. Então, por que eles ocuparam o antigo Museu do Índio? Para mostrar que aquele é um museu vivo, ao contrário do atual Museu do Índio, no bairro Botafogo, na zona sul do Rio, que eles falavam que era um museu morto, porque não tinha indígena. Ele era, então, apenas, só tinha o arco e flecha, uns negócios ali, e realmente os indígenas viam, mas isso aí não representa a gente. O que representa a gente e o que a gente quer é justamente essa troca com pessoas que, a princípio, não são indígenas. Só que, novamente, eles diziam que a raiz do Brasil, então, a raiz de tudo, era indígena. Todas as pessoas, elas têm uma ancestralidade indígena. Então, era o que eles propunham. E esse tipo de discurso deu muito certo. Várias pessoas fora da aldeia Maracanã, que não eram indígenas, passaram a se tornar apoiadores ali. Eles passaram a participar, a agregar esse tipo de política. Não só, novamente, a aldeia Maracanã. Vários outros grupos, eles se uniram, tendo como centro e espaço central disso, a aldeia Maracanã como esse espaço político que estava refletindo o quê? O seu espaço e a sua forma de se ocupar na sociedade. Como você ocupa esse espaço? Mais uma vez, os índios ensinando para nós como é que faz a coisa certa, né? Impressionante, né? Então, a questão era, o grande medo deles era uma grande desocupação de todo o complexo do Maracanã. O Júlio Delamare... Sim, porque a gente está falando de um momento no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro está sendo todo desocupado, né? Exatamente. Prefeito da cidade resolveu que a cidade é dele, que é dele não, das empreiteiras que apoiaram ele na eleição, e a gente aí desocupa tudo que é para fazer grandes construções. Então, a aldeia Maracanã passou a ser esse espaço onde aqui as pessoas do Polo Aquático do Júlio Delamare estavam ali. As pessoas do atletismo no Célio de Barros, que também já foi desocupado, também estavam ali presentes. Tem uma escola ali também. A Escola Municipal Fahrenheit, se não me engano. Friedenreich. Os professores, todos eles estavam temerosos de que, de fato, fosse tudo demolido e desocupado para um shopping. E o pessoal que está fora ao lado do estádio. O pessoal que está fora do Rio de Janeiro, quer dizer, a gente está falando de um lugar que é ao lado do Maracanã, que é o coração do Rio de Janeiro, né? Ali você passa a Radial Oeste, a Tijuca de um lado, Mangueira do outro, e é o coração da cidade, ao lado do maior estádio do mundo, que é o estádio do Maracanã. Então, o Museu do Índio, né, e a aldeia Maracanã estavam ali exatamente ao lado desse... No olho do furacão. No olho do furacão. Então, a aldeia Maracanã, ela agregou diversas lutas. Agregou também pessoas que estavam sendo desocupadas em diversas comunidades, da Vila Autódromo, da Leopoldina. Então, diversos espaços, na verdade, o que se estava discutindo era o uso dos espaços, esse espaço para quem e como você poderia usar. E a aldeia Maracanã, nesse grande guarda-chuva, conseguiu, por meio desse discurso de que, afinal, todos são índios, eles conseguiram agregar um número de grupos de pessoas incrível. A estratégia deles, política, então, era de disseminar. Você, então, estabelecer diferentes contatos políticos com várias pessoas para você agregar na luta. E é claro que, infelizmente, existe sempre uma relação de dominante e dominado ainda. E aí a gente viu aquele festival de tiro, porrada e bomba em cima da aldeia Maracanã. Você estava lá, Vinícius? Sim. É claro que as pessoas, elas... no dia da desocupação, se não me engano, foi 22 de março de 2013. Você estava no olho daquele furacão? Bope, choque? Foi incrível como a gente conseguiu notar que era um corpo policial, um aparato policial absurdo para, quem sabe, menos que 20 pessoas que estavam ali dentro.
para fazer uma simples desocupação foi Era necessário... desproporcional. Totalmente desproporcional. Inclusive, teve até o uso, a lei dos brinquedinhos básicos do batalhão de choque, que é o spray, o cacetete. Você fala em brinquedinho, as pessoas acham que é brinquedo. Não, não é brinquedo, não. Gás de pimenta mata, não é isso? Claro, a gente não está falando de brinquedo, a gente não está falando de coisinha. A gente está falando de arma de alta letalidade. A gente está falando de armas letais. Né? Gás de pimenta mata, bala de borracha mata, dependendo de onde pegar. Então, a gente está falando de um aparato... Claro, de guerra, de guerrilha. O termo brinquedinhos é porque eles usam como se fosse uma brincadeira aquilo ali. Um grande tiro-alvo. E o fetiche disso tudo foi a arma sônica. Que ela foi usada apenas, eu só vi sendo usado apenas na desocupação da aldeia Maracanã. O que é a arma sônica, Vinícius? Eles emitem um ruído por meio de uma parabólica que ensurdece? Dói o ouvido. Dependendo da intensidade, eles podem medir. Começou baixo e eles foram aumentando conforme a manifestação dessas pessoas tentando impedir aquele tipo de desocupação. Isso desembocou, né, a aldeia Maracanã, toda essa manifestação, ela agregou e, de certo modo, engrossou o caldo dessas grandes manifestações que a gente observou contra o aumento da passagem e contra a Copa. Que aconteceram em 2013, né? Isso. Não vai ter Copa, não é por 20 centavos, que foram manifestações que aconteceram no Brasil inteiro. Claro que o aldeia Maracanã, em termos numéricos, era bem pequeno diante de toda essa manifestação. Mas foram diversos grupos que se uniram e pessoas de diferentes classes sociais, que eu também observei dessas manifestações, que eu também acompanhei a aldeia Maracanã, e eventualmente eu também fui sozinho também para observar todo esse fenômeno. Eram pessoas de diferentes classes sociais que realmente estavam interessados em reivindicar aquilo ali. Porque não estavam... o indivíduo não estava compreendendo o quanto tantos aumentos e tanto investimento em uma Copa que não fazia sentido nenhum para a sua própria vida. Então isso foi, na verdade, uma autorreflexão da própria identidade brasileira. Que a gente pode pensar né, em termos bem genéricos, né, o futebol, o samba. Então o futebol ele sofreu esse tipo de investida, porque perceberam o quanto é uma indústria mercadológica todo esse desenvolvimento, esse marketing futebolístico, né? Então, as pessoas elas estavam questionando até mesmo essa identidade brasileira e como esses recursos públicos são usados. Uau! Bom, Vinícius, eu espero que a sua entrevista faça com que a gente reflita sobre e aprenda como é que se faz mobilização política, né? Porque o Estado sempre quer que as manifestações sejam pacíficas, né? E eu costumo dizer para as pessoas que manifestação de fé pacífica só em procissão, não é isso? Quando não se faz procissão, vira baderneiro, né? E a reivindicação... Vândalo, né? Eram vândalos. E as reivindicações dos povos indígenas são tanto quanto legítimas como todas as nossas, né? Eu espero que a gente reflita sobre isso e como é que o poder público gosta que a gente seja sempre muito bem pacífico e muito bem ordenadozinho e vá ficar recebendo ordens e não ter os seus direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário. Obrigada. Esse foi Vinícius Cruz Pinto.